Esta quarta-feira, 26 de março, será celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia. Vamos conhecer mais sobre formas de diagnóstico e tratamento na reportagem de Daniel Santos. Diagnosticado aos 4 anos, Sérgio tratou de epilepsia até os 7. A medicação foi suspensa e o contador seguiu a vida normal. Aos 48 anos, um desmaio em casa provocou um déjà vu. Sérgio relembrou todos os sintomas da infância. Eu sinto um déjà vu, angústia, choques elétricos, descargas elétricas, né? E uma angústia muito forte. Agora, esse déjà vu que eu estou vendo, por exemplo, parece que eu já vivi esse sintoma antes e isso é pré-crise, né? Em dia de crises, ele sofre quedas de mesmo nível e tem perdas de memória. Eu não tenho a memória recente, então no pós-crise eu fico um período aproximadamente de 24 horas, desacordado principalmente, sem lembrar de nada, fico com o corpo doendo, angústia. Seu Sérgio é um dos 50 milhões de pacientes no mundo e 3 milhões de brasileiros com epilepsia. Procuramos um médico neurologista e hepatologista referência no Hospital Municipal de Cuiabá para falar um pouco mais sobre o tema. Bom, gente, o doutor Bruno é referência sobre esse assunto e a gente precisa fazer um tira-dúvidas com ele aqui sobre mitos e verdades. Primeiro, doutor, é mito ou é verdade essa história de crises de 4, 5 minutos e elas já se encerram? É verdade, né? As crises convulsivas são eventos transitórios de início súbito e término súbito, né? Ela pode durar até 5 minutos, a grande maioria vai 1, 2 minutos aí. Mas como ela assusta muita gente, não só o público leigo, mas também os médicos de pronto atendimento, parece que passa uma eternidade e aí perde-se a noção de time. Doutor, toda convulsão é epilepsia ou não? Não. A crise convulsiva se trata de um sintoma. Ela não é uma doença, né? É como se a gente for pensar uma febre para uma faringite, uma gripe, alguma coisa assim, dificuldade de respiração por uma falta de ar, uma pneumonia, dor precordial para um infarto cardíaco. Ele é um sintoma. É uma doença neurológica? Sim, ela é uma injúria do sistema nervoso central a nível cortical, né? Porque no sistema nervoso central nós temos um sistema nervoso bem complexo, mas a principal causadora é o próprio corpo neuronal, é o cerne, é a pedra filosofal do sistema nervoso. Quando a gente fala em epilepsia, logo remete a motoristas, por exemplo. Quem tem epilepsia pode dirigir? Pela legislação, quando o paciente tem alguns tipos de epilepsia, eles podem ter a carteira de motorista caso tenha 1 ano de um controle adequado, ou seja, 0 crises e um segmento adequado com o neurologista. Então é permissível que ele possa tirar a carteira, mas tem suas restrições. Epilepsia tem cura? A epilepsia tem vários tipos de causa. Então tem aquelas que a gente consegue curar a epilepsia, né? Que a gente consegue ter uma chance para curar aquele paciente e ele não ter mais medicação. Não é na sua grande maioria, mas depende do tipo de epilepsia. O diagnóstico do paciente Sérgio ainda será avaliado por uma equipe multidisciplinar do HMC. Médico residente Luiz Felipe é o responsável pela apresentação do caso. Então, do Sérgio, como é uma epilepsia que tem uma causa estrutural que a gente pode fazer cirurgia e, portanto, curar, a gente apresenta para toda a equipe multidisciplinar, para o neurocirurgião, para o psiquiatra, para a neuropsicóloga. E dessa forma, na reunião, a gente decide se ele vai operar ou não. Pacientes com epilepsia buscam tratamento para controlar crises convulsivas, demandam acompanhamento médico por tempo indeterminado e, na vida cotidiana, são desafiados a ultrapassar barreiras sociais do estigma e também do preconceito. Existe mesmo. É diferente de alguém que tem um problema cardíaco, alguém que tem um problema, qualquer tipo de problema. Antes, quando eu era criança, diziam que era uma doença de louco. Ainda tem essa... quem tem isso é louco, então eu sempre tenho esse preconceito sobre isso, a doença de maluco.
é como se você tivesse uma diabetes, uma pressão alta, um problema de tireoide. Você vai acompanhar para o resto da vida até que você tenha uma cura, possivelmente, né? Mas o que não acontece na grande maioria das doenças.